Então sejam todos bem-vindos, pessoal do Salão do Fogo, mais uma reunião para a gente hoje conversar mais uma vez sobre Tolkien, sobre as obras do Tolkien. Hoje a gente tem também uma participante especial, que é a Amanda, né, que vai apresentar para a gente o Olá. trabalho de conclusão de curso dela, que está dentro da temática do Tolkien, né? Vocês já estão vendo aí o tema da apresentação, melancolia e redenção em O Senhor dos Anéis, né? Onde ela vai fazer essa relação com a longa derrota e aí o catástrofe. Então, estamos assim muito ansiosos, né, para ouvir aí a Amanda apresentando o trabalho dela. Damos as boas-vindas quem está nos acompanhando também pelo Guardião. E aí, vamos lá ao que interessa, né? Nós somos todo ouvidos, Amanda. Obrigada. Oi, gente. Então, o tema do meu trabalho é A Longa Derrota rumo ao Catástrofe, Melancolia e Redenção ao Senhor dos Anéis. E antes de começar, como é a minha primeira reunião, eu vou me apresentar um pouquinho quem eu sou, etc. Cair aqui de paraquedas. Geralmente eu não falo muito no grupo, eu só fico assistindo. Aí, vou me apresentar um pouquinho quem eu sou. Então, meu nome é Amanda, eu sou estudante de licenciatura em Letras. E desde sempre gostei muito de literatura. Sempre fui uma leitora muito apaixonada. Mas foi muito especificamente no ano de 2020 que eu conheci a obra do Tolkien, por inspiração dos vídeos do professor Guilherme Freire no YouTube, que me apresentou o Tolkien. E a obra do Tolkien e a vida do Tolkien foi muito importante para mim, tanto no meu processo de conversão quanto na própria escolha do meu curso de letras. E também na vertente do meu curso que eu entrei, que é, no caso, a questão de língua inglesa, de ensinar língua inglesa. Eu sou professora de inglês no CNA da minha cidade. E então, foi por isso que eu decidi no meu TCC escrever sobre os Seus Anéis. Aqui tem uma foto da minha apresentação do meu TCC ano passado. E eu decidi esse tema especificamente da longa derrota e o catástrofe, porque é um tema que sempre me apaixonou muito com essa questão da esperança transcendental e que toca bastante no âmbito católico da obra do Tolkien, porque foi essa maior inspiração que os Seus Anéis e o Tolkien me deram, essa minha conversão, que eu fico muito feliz por isso. E eu queria trazer para a academia essa visão, que eu vejo que é uma coisa que eu sinto muita falta dentro da academia. E eu terminei dedicando meu trabalho, obviamente, ao professor Tolkien e a São João Paulo II, santo do qual eu sou muito devota e que também foi uma das grandes inspirações para ter escolhido letras como o curso que eu decidi seguir. Sem mais delongas, vamos começar. Então, eu decidi escrever esse trabalho com a perspectiva de introduzir esses conceitos para um público que não conhecesse a obra do professor. Então, tudo que eu tentei colocar, eu tentei mastigar o máximo possível para poder realmente trazer o Tolkien para dentro da academia. Eu não sei como é nos campos de federais e etc., mas eu sei que, pelo menos no campus que eu estudo, a maioria das pessoas, até meus professores, meio que não conhecem nem quem é o Tolkien. Alguns nunca nem ouviram falar. Então, eu realmente quis trazer para o público que não tem essa. Que não tem esse conhecimento de quem foi Tolkien, de o que é a obra. Às vezes só ouviu falar dos Seus Anéis, só assistiu o filme. E eu queria trazer um pouco sobre isso. Então, decidi fazer essa análise, trazendo à luz a filosofia, questão de medievalismo e um pouco de teologia, para que quem for decidir se aventurar na Terra-média leia com um pouco mais de cuidado com os detalhes, etc. E eu dividi o meu trabalho em algumas subseções. A primeira subseção foi uma breve pincelada da biografia do Tolkien, que eu usei muito da biografia do Humphrey Carpenter como
base para escrever essa parte do meu trabalho, porque, querendo ou não, é uma biografia oficial, certo? Ah, eu não sei se vocês conhecem, mas a Verônica Valadares, que me ajudou muito com a construção do meu trabalho e das minhas bases teóricas, etc. Ela falou comigo um pouquinho sobre como o Humphrey tem algumas questões meio controvérsias no âmbito católico do Tolkien, mas eu decidi usar a biografia do Humphrey como base porque realmente é a versão oficial, então como eu estava escrevendo para um público um pouco mais leigo, essa foi a minha escolha. E eu foquei em dar, nessa parte, nessa seção do meu trabalho, em dar uma pincelada em quem foi o Tolkien, na biografia dele, mas mais especificamente focar na vida dele como professor universitário, já que eu estava escrevendo para um público universitário, e também focar como ele via a sua obra, na questão de que ele via a construção de contos de fadas como algo que ele estava realmente construindo, como ele via a questão. Eu peguei uma parte da obra do Humphrey Carpenter onde ele fala sobre como Tolkien não gostava de escrever mitos e lendas separados, ele gostava de escrever um todo que se conectasse entre si. E esse foi o enfoque principal que eu dei nessa subseção. E depois eu logo passei para a segunda subseção, que é o mundo subcriado, que foi um panorama geral dos conceitos que eu usei como base na construção do meu trabalho e uma história do que eu chamo de literatura fantástica de base cristã. Então, começando pelos conceitos do que é o fantástico. De novo, como é um tema que não é muito tratado dentro da academia, eu tive que tomar algum autor como base para definir o que é o fantástico. E o meu orientador maravilhoso me sugeriu que eu usasse o Tzvetan Todorov, que é um crítico búlgaro. Então, eu trouxe a definição do Todorov do que seria o fantástico na literatura, e ele divide o fantástico em estranho e maravilhoso. O fantástico para Todorov ele é um gênero de fronteira. Então, o que acontece é que enquanto você está lendo a obra, você vai tendo a percepção daquilo que está acontecendo, mas ao final da obra que você vai decidir se aquilo é explicável por meios naturais ou se é inteiramente sobrenatural. Então a gente teria o estranho, que é a subseção onde as coisas seriam explicáveis pelo meio natural, e a gente teria o maravilhoso, onde as coisas não são explicáveis pelos meios naturais, são realmente ações sobrenaturais. E daí a gente tem alguns exemplos. Tem o estranho puro, que é quando realmente as coisas são completamente explicáveis por meios naturais ao fim da narrativa. Por exemplo, existem algumas discussões sobre onde se encaixaria Alice no País das Maravilhas, mas considerando que ao final de toda a história tudo aquilo é um sonho, a gente poderia talvez classificar como estranho puro. Porque ao final da narrativa, a gente percebe que as coisas foram explicáveis por meios naturais, porque na realidade era só um sonho. Depois a gente tem o Fantástico Estranho, que já está passando um pouquinho para o meio da linha, onde está ali naquela linha tênue entre natural e sobrenatural. E a gente não consegue bem entender se é um ou se é o outro, que seria, por exemplo, os contos do Edgar Allan Poe. Então, um The Raven, etc. Aí a gente passa para o outro lado da linha, com o Fantástico Maravilhoso, que seria já um ambiente onde você tem o fantástico ali presente, mas você também tem um elemento mais natural, que ali se encaixaria talvez as Crônicas de Nárnia, onde você tem o mundo real dos humanos, mas eles passam para Nárnia, onde é um mundo fantástico. E as coisas ali realmente aconteceram. Mas a gente também tem a presença do mundo real. A gente poderia encaixar aqui também um Fantastes do George MacDonald, porque você tem ali o Anodus saindo do mundo real e indo para o mundo das fadas, mas ele volta e as coisas ali você não tem certeza o que foi real, o que não foi, mas os dois mundos existem e coexistem. E daí a gente tem o Maravilhoso Puro, que é onde se encaixam praticamente todas as mitologias, todos os contos de fadas, que é puramente sobrenatural. Você tem um mundo à parte, com suas próprias regras, suas próprias construções, etc. Que é onde eu encaixei o Senhor dos Anéis. Depois disso, eu fiz um breve histórico da fantasia de base cristã, do que eu chamo de fantasia de base cristã, que começou lá no início do cristianismo, com a cristianização dos antigos mitos e das lendas, quando os santos começam a escrever que a gente pode, sim,
tomar com algumas coisas da mitologia grega, da mitologia romana, pode ler aqueles mitos sim e pegar o que há de bom, etc. E com o tempo, os antigos mitos, as antigas lendas vão sendo cristianizados e vão sendo criados novos mitos e novas lendas, já com cosmovisão cristã ou sendo cristianizada, como por exemplo a gente pode tratar de alguns durante o medievo europeu, como as lendas do Rei Arthur, onde você pode ver muito dos dois aspectos, tanto do aspecto pagão quanto do aspecto já sendo cristianizado, sendo construído. E também o próprio Beowulf, que tem um aspecto tanto anglo-saxão, tradicional do anglo-saxão, e você pode ver a própria cristianização do mito. E durante a história, isso vai evoluindo. A gente ainda tem, por exemplo, se você for pegar no Renascimento, a gente tem a Divina Comédia, que poderia ser considerada uma fantasia de base cristã, porque tem elementos fantásticos sobrenaturais, mas a base é completamente cristã. Você pode, mais pra frente, Paraíso Perdido, do Milton, também é um poema épico de base cristã. Mas o que há a diferença é que no pós-iluminismo, ali no século XIX, a gente vai vir ver alguns autores que começam a tratar isso de uma forma mais implícita. Porque até ali o cristianismo era completamente explícito. Os personagens eram cristãos, certo? Ou se tratava explicitamente de paraíso, inferno e purgatório, como por exemplo na Divina Comédia ou no próprio Paraíso Perdido. Mas ali, quando você chega no século XIX, você tem autores como George MacDonald, que criam um mundo completamente à parte. Mas que ele faz fantasia cristã. E o próprio sabe que ele faz isso. Sendo que é uma fantasia cristã implícita. Logo depois de George MacDonald, a gente vai ter o Chesterton. Que daí a gente já começa a chegar mais perto do Tolkien. E o Chesterton vai fazer não só isso, ele não vai só escrever fantasia cristã dessa forma implícita, mas, além disso, ele vai sistematizar em ortodoxia o que seria essa fantasia cristã implícita. A ortodoxia vai inspirar muito o Tolkien no sobre ensaios de fadas, sobre histórias de fadas, certo? Que foi também uma das as duas obras que eu usei, acho que como maior base do meu trabalho foi a Ortodoxia do Chesterton e o Sobre Contos de Fadas do Tolkien. Terceira seção foi Cavaleiros, Reis, Plebeus e Um Anel. Uma breve análise da influência medieval, tanto da teologia quanto da literatura no Tolkien. Então, o que é que eu explorei aqui? Eu explorei a parte da esperança, que é a parte que a gente vai tratar de catástrofe mais tarde, explorando o que seria essa esperança transcendente. E daí eu peguei a Suma Teológica, peguei São Tomás de Aquino. Porque eu peguei a monografia do Diego Clautal, de 2021, onde ele fala sobre como o Tolkien analisava muito a própria fé dele e tinha muito uma fé muito pautada no neotomismo do final do século XIX. Então eu disse, não, vamos pegar São Tomás lá do original e vamos ver o que é que tem. Diz, como é que se trata a esperança teologal? O que é que seria a esperança como uma virtude teologal? Então eu vou lá e coloco no meu texto o que é que seria a esperança como virtude teologal. O que seria a virtude teologal? Voltei. Fui eu que caí, o que aconteceu? Share screen. Foi o seu que caiu, mas Não sei o que tranquilo, aconteceu. Ok. tranquilo. Great, vamos voltar. Então, Você parou em virtude teologal, mas foi. fala. Eu vou explicar o que é a esperança, qual é o objeto da esperança para o São Tomás de Aquino, que no caso, a esperança, o objeto da esperança seria da esperança transcendente, no caso, seria quando a gente tem uma esperança em algo que é difícil, mas possível, e que aquela esperança está pautada em Deus. Por isso que ela é uma virtude teologal.
porque ela só vai ser alcançada com o objeto dela sendo Deus e a vontade dele. E depois eu passo para a segunda parte, que é a análise da parte anglo-saxã, das raízes mitológicas anglo-saxãs, dos motivos poéticos que o Tolkien usa bastante e que ele se inspira muito, que é o tal do Weird e o Ubisunt. O Weird é um conceito que ele vai surgir ali na mitologia nórdica primeiro, e ele vai se tratar basicamente do... A tradução da palavra seria destino, algo que não poderia ser, que você não pode fugir dele. A melhor tradução realmente seria destino, um fado inexorável, algo que você não tem como fugir. Mas quando passa isso para a literatura e a cultura anglo-saxã no geral, a gente vê muito isso em Beowulf, por exemplo, ele se torna um pouco mais complexo. Ele passa a ser, principalmente quando ele é cristianizado em Beowulf, ele passa a ser uma divergência. A gente tem o Wyrd, que seria o destino, o que vai acontecer com o herói. Então, qual vai ser o destino do herói baseado nas ações dele, tomadas pelo próprio livre-arbítrio dele. E a gente vai ter a coragem nórdica como um contraponto. A coragem nórdica seria como que o herói vai reagir à situação dada pelo Wyrd dele, certo? E essa situação vai dar aquela sensação de que o herói não pode fugir do que está acontecendo. Ele realmente vai ter que lidar com o destino dele, que não tem como ele fugir. Vai acontecer de qualquer maneira. E daí a gente tem o Ubsunt. O Ubsunt, ele é um motif poético, ou seja, ele é um tema poético, que é uma frase latina que significa onde estão, que vai ser um dispositivo retórico muito utilizado na poesia anglo-saxã medieval, onde o eu lírico vai ficar reproduzindo e repetindo várias vezes onde está alguma coisa, onde está não sei o quê, onde está outra coisa, que são aquelas valores, aquelas virtudes que teriam se perdido, aquelas coisas que teriam se perdido no passado. Isso é muito presente num poema chamado The Wanderer, que eu traduzi para o meu trabalho como O Andarilho, que inspirava muito Tolkien. Ele sempre falava desse poema nas aulas de anglo-saxão dele na faculdade. E esse poema especificamente inspirou muito a construção da Canção dos Rohirrim. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque realmente a semelhança ela é uma coisa do outro mundo. Em The Wanderer, onde está o cavalo? E onde está o cavaleiro? Onde está aquele que dá tesouros? Onde estão os assentos do banquete? Onde estão as diversões do salão a unir-nos? Não mais os cálices brilhantes. Todos se foram, os guerreiros armados. Perdido para sempre o orgulho dos príncipes. Quão longe aquele tempo se foi, tornando-se negro sob o manto da noite, como se nunca houvesse existido. E daí a gente tem a canção do Rohirrim. Onde o cavalo e o ginete, onde a trompa a soar, onde o elmo e a malha e o claro cabelo a voar, onde a mão sobre a harpa e o rubro fogo a queimar, onde o semear e a colheita e o alto trigo a brotar. Passaram qual chuva no monte, passaram qual vento que a leva, os dias desceram no oeste, além dos morros em treva. Quem buscará a fumaça da lenha morta queimando? Ou verá os anos fugazes desde o mar retornando? A semelhança realmente ela é muito grande. E os temas propostos em The Wanderer, em Um Andarilho, eles são temas que Tolkien trata muito durante essa construção do reino de Rohan, principalmente. Que o The Wanderer, vou dar um resumo aqui do que é esse poema, do que é que ele fala. Basicamente, é um guerreiro que ele perdeu todo o reino dele, ele perdeu todo o feudo dele, todos eles foram mortos, e ele é o único que sobrou desse povo que foi atacado por bárbaros. E durante todo o poema, ele vai passando pelas várias fases do luto pelo que ele perdeu, sendo que ele chega no final, e o final realmente demonstra que a mitologia anglo-saxã estava sendo cristianizada, porque ele simplesmente chega lá e depois de todo o sofrimento, de todo aquele luto, etc., o próprio eu lírico do Andarilho, isso já no período medieval, ele propõe no último parágrafo, oh, meu Deus, parágrafo, na última estrofe do poema, que a única esperança dele estaria no transcendente, estaria em Deus, que depois de toda essa perda, ele ainda caminharia para lá, ele ainda caminharia para o céu, seria o fim último dele.